Você acha que existe, então, um plano, tipo, vamos abafar o Brasil, vamos acabar com aquele país, porque lá é maior do que a Europa, lá tem Amazônia, você acha que rola isso mesmo? Eu tenho certeza. Não, mas você tem certeza, você tem certeza, me desculpa. Por quê? Porque você já teve nas operações especiais de investigação. Exatamente. Você descobriu isso com fatos? A minha vida, durante os 35 anos de exército, tive em várias missões, participei de... Uma delas me deu uma oportunidade muito boa, que foi dentro da OEA, Organizações dos Estados Americanos. Então eu fui o adido militar lá do Exército, junto à OEA, e vi toda a conjuntura internacional. Fiz palestra na ONU diversas vezes, porque defendi as convenções de Genebra. Meu trabalho de doutorado foi nas convenções de Genebra. E na ONU, você percebe no ambiente internacional a necessidade dos outros países, não vou dizer todos, mas geopoliticamente falando, de deixar o Brasil numa condição menor. Porque nós somos uma potência. Nós podíamos aqui, com uma sociedade livre, vou repetir, livre e bem orientada, com liderança positiva, ser tão bom quanto os Estados Unidos, tão bom quanto o Japão, tão bom quanto a Inglaterra. Por quê? Porque nós temos a base, nós temos o território. Mas era uma briga de soberania, ele é o líder maior que tem que tomar essa postura. É isso aí, Roberto. Você falou tudo, cara, é isso. Nós temos que ter a liderança, o líder maior tem que ter essa visão de grandeza. Se nós não tivermos essa visão de grandeza, esquece. A gente vai continuar pequenininho. Você só conhece o seu tamanho, a sua força, se você coloca a coisa, o peso da mochila nas suas costas. E a sociedade precisa acordar para isso. A sociedade precisa acordar que a nossa mochila é a mochila do trabalho. O que engrandece o homem é o trabalho, não é o Estado. Não é essas bolsas farelo que tem. Não é essas coisas que tiram o homem do seu foco. Nós temos que dar para o homem trabalho e renda. Ele tem que ver que o trabalho engrandece ele e a família dele. Por isso que a gente tem que empregar todo mundo. Mas deixa eu falar, o nosso líder é o espírito da sociedade. A sociedade escolheu o líder que tá lá. E assim, eu vou te falar, eu vejo que a nossa sociedade tá uma sociedade doente, porque o povo não... Você, por exemplo, você falou, trabalho. O povo não quer trabalhar não, irmão. O pessoal prefere ganhar uma coisinha, fazer um biquinho ali, né? Eu vejo muita gente falando que quanto mais Estado, melhor, sabe? As pessoas não querem ter responsabilidade mais, as pessoas querem terceirizar a responsabilidade. Não, deixa o Estado controlar. Deixa o Estado controlar o que tá falando, deixa o Estado controlar o que tá fazendo. Eu prefiro do que eu tomar essa decisão. Então, a sociedade não quer ter responsabilidade. Concordo em número, gênero e grau. Mas agora eu vou explicar o porquê, pô. Agora que é o porquê. Eu posso, vocês me dão um tempinho pra contar um pouquinho a história das guerras? Por favor. Tá bom, então vamos lá. No estudo interno, pessoal que estuda, né? Eu estudo um pouquinho. Eu sou ainda um aprendiz de feiticeiro. Mas dos feiticeiros grandes, aquela galera que são grandes estudiosos internacionais da guerra, divide a guerra em 5 gerações, galera. A primeira geração qual que é? A primeira geração é lá atrás. Ocupação de território milenar, foi mais milhares de anos. Antes da Idade Média, antes de tudo. Veio Alexandre o Grande, veio Gengis Khan, veio Napoleão. O Império Romano. Território. Território, onde tiver território, eu quero pra mim. Essa é a guerra de primeira geração. Vem a guerra de segunda geração. Qual é a guerra de segunda geração? É a primeira e a segunda guerra, onde você, a partir daí, começa a ter uma visão da Eurásia. Você precisa do espaço vital para dominar. Aonde que só com aquele espaço eu domino o resto? Eu preciso de um local forte, uma base estruturada forte. Estrategicamente falando, Roberto. Exatamente isso. A partir desse momento, quando eu começo a entrar na guerra de segunda geração, eu introduzo a tecnologia um pouquinho. Começa a ter os blindados, começa a ter canhão, começa a ter avião. Porque essa é a guerra de segunda geração. Vem a guerra agora de terceira geração. Qual é a guerra de terceira geração? Guerra Fria. Guerra, parabéns, que beleza! Adoro é legal demais você falar isso. Puta que pariu. Essa Robertinho é bom, Robertinho é bom. Sabe por que eu vibro com isso? Porque você viveu já um pouco dela. Sim. Você sentiu isso, cara. Então, quando eu acabei de fazer uma palestra agora, tinha umas 400. Cara, eu soltei, foi na hora, bicho. Foi na hora. Eu botei um slide lá, botei aquele slide da bomba atômica, segundo, aí botei Estados Unidos e Rússia. Guerra Fria, pô. Essa foi a guerra terceira geração, com um posicionamento geopolítico já muito estratégico, já com expansões bem definidas entre socialismo e capitalismo. Quer dizer, isso já
balanceou bem a coisa. Eu não estou falando que está certo ou que está errado. Sim. Cada um tem seu ponto de vista. Mas foi guerra, foi uma guerra fria. Começamos então com a guerra de quarta geração. Essa foi muito complicada. Essa começou dia 11 de setembro de 2001. Lembra o atentado terrorista da Torre Gêmeas? Chamada Guerra Assimétrica. Porque você não sabia onde estava o inimigo. Até então o inimigo estava lá, eu aqui, o inimigo... A guerra assimétrica você não sabe. Você pode estar aqui, bota um terrorista aqui, senta um cara aqui louco, vem entregar uma pizza, coloca uma bomba, pum! Essa é a guerra assimétrica. Então o inimigo não é bem definido, as coisas não são bem estabelecidas. As localizações, ações terroristas foram muito fortes. Mas a estrutura internacional se mobilizou e combateu essa guerra de uma forma até bem eficiente. Porque as coisas foram abafando e os atentados diminuíram. Surgiu então a guerra de quinta geração. Sabe como é que ela começou? Coronavírus. A primeira, ela é bacteriológica. Ela galera, quinta geração começou. Cara. É guerra. É guerra. Coronavírus já está definido, entendeu? Começou a guerra de quinta geração. E ela vem com outra pegada em mais dois aspectos que são muito importantes. O primeiro outro aspecto que ela vem é o aspecto do jogo de uma guerra onde existe guerra fria e guerra quente. Guerra fria e guerra quente, pessoal? A guerra fria hoje é Estados Unidos e China, a guerra quente, Ucrânia e Rússia. E com o último fator violento, que é a comunicação. A comunicação, a velocidade da comunicação quintuplicou. Hoje é 5G. Pega aí o celular, é 5G. Essa quintuplicação gira a guerra da quinta geração, onde o cara que apanha, ele entra no microfone desse aqui e fala pro mundo. E quando ele apanha, ele dá uma de coitadinho e nego começa a se solidarizar com ele. Eu não gosto de ver ninguém morrendo. Eu não gosto. Você não gosta, ele não gosta. Ninguém gosta. Aí o cara ganha um monte de apoio. Então hoje você vê um exército da Ucrânia enfrentando um exército 18 vezes maior. E o jogo tá ali, ó. Porque guerra, você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Essa é a situação crítica do mundo hoje. A Ucrânia e a Rússia começaram uma guerra quente, a Guerra Fria está em volta, a Guerra Fria está no entorno. Bem maior, né? Bem maior. A Guerra Fria é bem maior. O posicionamento geoestratégico, geopolítico de duas grandes potências hoje estão se cada vez estabelecendo cada vez mais. Por quê? Porque a China tem medo de Hong Kong, a China tem medo de Taiwan. Tudo isso, um jogo político muito pesado. É muito pesado internacionalmente falando. E o Brasil entra nesse jogo? Lógico que entra. Mas a China é totalmente dependente dos Estados Unidos. Eu não vejo a China querer entrar em guerra com os Estados Unidos, sabe? Eles é muito dependente, mano. Irmão, é isso que é a questão. Você gosta de ser dependente de quem até quando? É isso. Você colocou em xeque. Xeque no rei. É jogo de xadrez. Política é jogo de xadrez. Com um detalhe, o tabuleiro tá mexendo. Pô. E você foi no ponto. Opa, peraí. Eu tô lá como líder da China agora e falo pra você assim, olha, não quero ser mais dependente. Nós somos dependentes mais desses caras, pô. E aí? Eles é que dependem da gente. Pô, eles dependem da gente. Garoto. Vem, corona. Olha aí. Então, esse jogo político, a gente tem que entender nessa guerra de quinta geração. Por quê? É nessa guerra de quinta geração e desde a primeira guerra, que eu falei lá, lembra que eu falei de 5 etapas da guerra de geração? A guerra cultural. Todas elas são permeadas pela guerra cultural. A cultura sempre vai estar nesse povo, porque é a cultura que te motiva, é a cultura que vai te dar o sentido de patriotismo, é a cultura que vai permitir a todos nós, como brasileiro, ter a união.